Tudo bom, pessoal? Tudo bem, nada, né? Depois daquele empate de ontem contra o Grêmio na Vila Belmiro, eu pelo menos, né, continuo até agora com um gosto amargo na boca. Um gosto amargo. Porque eu esperava que o Santos fosse vencer o Grêmio. Um time que está na metade da tabela e que jogou desfalcado na sua equipe titular. Estava lá só com o Arthur, se eu não me equivoco. Só o Arthur jogou. O resto... o lateral esquerdo, o Marlon, também é titular. Enfim, de 2 a 3 jogadores. Mas o Santos não conseguiu se aproveitar disso. Não conseguiu se aproveitar disso. E dentro da Vila Belmiro quase perdeu. O Marco foi marcar o gol já perto do final da partida. Então eu olho para a classificação hoje e vejo que o Santos está ali, ó, estacionado no 16º lugar. Ou seja, a uma posição da zona do rebaixamento. Que nesse momento vem com o Vitória. O Santos tem 28. O Vitória tem 25, porque o Vitória está jogando com o Ceará enquanto eu gravo aqui esse vídeo, está vencendo por 1 a 0. Então o Vitória já está pulando para 25, o Santos tem 28, só que o Vitória tem um jogo a mais. Mas o jogo a mais, ou o jogo que o Santos tem que fazer, é contra o Palmeiras. Essa bolinha que o Santos está jogando, vocês acham que o Santos ganha no Palmeiras da Vila Belmiro? Eu não acho. Eu não acho. O Palmeiras é uma máquina de triturar adversários. Vocês viram o que o Palmeiras fez com o Vasco da Gama ontem? No Allianz Parque, só no primeiro tempo, com 23 minutos, estava 3 a 0. Só não acabou 6, como o Vasco fez com o Santos, porque o Palmeiras resolveu se poupar. Só por isso. Então eu não acredito. Então, essa pode ser, de fato, a real posição. O Santos com 28, o Vitória com 25. Isso se terminar 1 a 0 ainda, porque a partida começou às 7 horas da noite, está no intervalo. Tá? Mas a realidade do Santos, gente, é essa. É evitar o rebaixamento. Eu me iludi, você se iludiu, todos nós nos iludimos. Especialmente no começo do ano, quando chegou o Neymar. A gente achava que dava para o Santos beliscar uma vaga para a Libertadores, quem sabe até brigar pelo título. Porque Palmeiras e Flamengo estão com as atenções voltadas para a Libertadores. Estão priorizando o brasileiro? Então o Flamengo até consegue mais que o Palmeiras. Porque o elenco do Flamengo é melhor. Não é que é melhor, e é melhor por quê? Porque ele dá mais opções ao seu treinador, o Felipe Luiz. Mas, gente, nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho e hype esse vídeo, tá bom? Isso tudo é importante para mim, vocês sabem disso. Então, pessoal, o aproveitamento do Vojvoda até agora no Santos é de 46,7%. Ele venceu uma partida e empatou 4 em 5 jogos. Fez 7 pontos em 15 pontos possíveis. Com esse aproveitamento, dá para escapar do rebaixamento? Se o Santos mantiver, se esse Santos do Vojvoda mantiver esse aproveitamento de 46,7%, esse aproveitamento é suficiente apenas para evitar o rebaixamento. Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês como é que isso está funcionando. Mas antes, pessoal, eu queria pedir para vocês não se esquecerem da GoCase, tá? Da GoCase, que é parceira desse canal. E não se esqueçam de uma coisa, gente. As promoções desse mês de outubro. Por exemplo, a garrafa Fresh, com a base de silicone, você tem ela aqui e você tem ela aqui também. Qual você acha mais bonita? As duas são lindas, né? Não dá para dizer, né? Não dá para dizer. Com o meu cupom, ela está saindo a partir de R$ 161,50. Antes estava R$ 169,90. O meu cupom te dá esse desconto. O meu cupom também te dá um desconto nas capinhas. Nas capinhas. Você compra uma, leva 2. Aí você pegando o total que você investiu, dividido por 2, cada uma sai por menos de R$ 25. Garrafa Urbana. Essa daqui tem várias cores, hein, gente? Tem branca, tem preta, tem essa listada. Não é só nisso daqui. A garrafa Urbana está saindo por menos de R$ 100 com o meu cupom. Entendeu? Com o meu cupom também. E outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o copo Vibe, por menos de R$ 120. E lamentavelmente, com essa história de adulteração das bebidas alcoólicas, o negócio é tomar uma cervejinha, sempre. Ó, o interior é térmico, não esquenta, tá bom? Gente, vamos seguir a nossa conversa? Quero mostrar para vocês o seguinte. Então, repetindo, o Santos com o Vojvoda, eu estou esquecendo o resto do aproveitamento do Santos no campeonato, tá? Porque o aproveitamento do Santos no campeonato como um todo, contando todos os técnicos,
Caixinha, Cléber Xavier, o César Sampaio, e agora o Vojvoda, o aproveitamento do Santos é de 37%. Mas só do Vojvoda é de 46,7%. Então eu vou considerar, na minha conta que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês que dá para o Santos escapar do rebaixamento, eu vou levar em consideração esse aproveitamento, que não é lá grande coisa, hein? Pelo futebol que o Santos tem mostrado, esse aproveitamento podia ser maior. O Santos poderia ter 2 vitórias a mais aqui. O Santos poderia estar com 3 vitórias e 2 empates. Mas não conseguiu segurar o resultado em Bragança e não conseguiu vencer ontem o Grêmio na Vila Belmiro. Mas vamos levar em consideração isso, tá? 46,7%. O Santos tem, nesse momento, 25 jogos. O total no campeonato é 38. Ou seja, faltam 13 partidas para o Santos fazer até o final da competição. O Santos pode conquistar, se ele vencer todos esses jogos, 39 pontos. Não vai conquistar, a gente sabe disso. Nem o Flamengo e o Palmeiras conseguem. Vocês acham que o Santos vai ganhar 13 jogos seguidos? Não vai acontecer isso. Então o que eu fiz? Eu peguei o número de jogos e o aproveitamento do Santos e fiz a conta. A regrinha de 3. Entendeu? Dá o quê? Um aproveitamento de 46,7% em 39 pontos possíveis, o Santos pode conquistar 18 pontos. Nesse momento, ele tem 28. Então, você somando 28 com 18 dá 46. 46 não cai. Porque dizem que 45 é o número mágico. E esse ano até eu acho que pode ser uma coisa até menor. Mas, repito, com esse aproveitamento do Vojvoda, o Santos consegue, no máximo, evitar o rebaixamento. Esse é o campeonato do Santos. Esse é o campeonato do Santos. Por que esse é o campeonato do Santos? Porque o Santos não soube se programar. Começou com o CEO, Pedro Martins, passou para o Alexandre Matos, começou com o técnico, o Caixinha, passou pelo Cléber Xavier, hoje tem o Vojvoda, chegaram vários jogadores na metade do ano, quando isso deveria ter sido feito no começo do ano, que até acho que o investimento seria menor no começo do ano, porque quando chega na metade do ano, o Santos vai atrás de alguém, os caras estão desesperados, eles não querem cair. Pede aí os tubos que eles vão pagar. Eles não querem cair. Quando existe o planejamento, você vai dentro do seu planejamento, conversando aqui, conversando ali, lá, acolá, e vai trazendo seus jogadores. Ah, senhor Mani, mas o Santos trouxe o Mike, o Igor Vinícius e o Bilal a custo zero. A custo zero, mentira, né? Mentira, porque você tem que pagar percentual para empresário, você tem que pagar luva para o jogador, salário, etc e tal, mas ok, você não precisou investir. Mas esses seriam os jogadores que o Santos poderia contratar se ele fizesse um planejamento melhor no começo do ano? Poderia ter vindo alguém melhor? Então, quer dizer, isso tudo é reflexo de um mau planejamento. E esse mau planejamento foi feito por quem? Por mim? Por você? Por nós? Claro que não, pelo Marcelo Teixeira. Por ele e pelo filho dele, o Marcelinho Teixeira. Que dizem, e eu também tenho essa informação, é o cara que está o tempo inteiro na orelha do Marcelo Teixeira. É ele que praticamente manda no Santos. É o Marcelinho Teixeira que praticamente administra o Santos. Ele é o verdadeiro presidente do Santos. Então, todo esse contexto que nós vimos aqui agora, se você quiser responsabilizar alguém, claro que o principal responsável é o Marcelo Teixeira. Óbvio, ele é o presidente eleito. E ao designar para o filho dele a missão de planejar o futebol, ele tem parte, e muito grande, nesse baú de decisões equivocadas que foram tomadas. Mas são os dois, pai e filho, que mandam dentro do Santos hoje. Repito, se vocês quiserem culpar alguém, meter o dedo, você é o culpado, são duas pessoas. Marcelo Teixeira e o Marcelinho Teixeira. É a realidade, eu não estou inventando nada, gente. Ah, senhor Mano, mas você fala muito, pega muito no pé da família Teixeira. Não, eu estou pegando no pé da família Teixeira porque eu não me conformo de ver o Santos com o dinheiro que ele gasta. O Santos acho que tem a 4ª folha mais alta do Campeonato Brasileiro e está na 16ª colocação, brigando para não ser rebaixado. O que é isso? Gastos desmedidos, desnecessários e mau planejamento, que resulta nessa situação.
E outras decisões administrativas que são equivocadas. Por exemplo, o Neymar fazer tratamento na casa dele. Não tem cabimento, gente. O Neymar é funcionário do Santos. Ele tem que se tratar no Santos. E por aí vai. Terceiro treinador, já na temporada. Um horror. Um horror. E isso se reflete nisso que eu acabei de falar para vocês. Com esse aproveitamento, nos 13 jogos restantes do Campeonato Brasileiro, o Santos pode conquistar no máximo 18 pontos. Com os atuais 28 que ele tem, ele chega em 46 e escapa do rebaixamento. Triste, né? Mais um ano, é o 5º ano seguido de humilhação. 3 com o Rueda, brigando para não cair, e no último acabou sendo rebaixado. Um ano com o Marcelo Teixeira, né, de 4, na Série B. Ninguém se orgulhou de jogar a Série B e ser campeão, né? Então foi uma humilhação. E agora mais um ano de humilhação, brigando para não ser rebaixado. Pior do que isso, o Santos é um time que não consegue acompanhar as outras equipes no que diz respeito a faturamento. A faturamento. Entendeu? Eu até anotei aqui, o jogo contra o Bragantino foi o pior jogo em termos de lucro para o Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Santos lucrou R$ 28.400. 28.400. Foi o lucro, porque você tem que pagar polícia, CT, ambulância, gradeamento, bilheteiros, etc. Enfim, um monte de coisa. Então sobrou da renda R$ 28.000. Esse jogo de ontem contra o Grêmio foi o segundo pior lucro do Santos no campeonato. 110 mil, 111 mil reais. A média do Santos no campeonato é de R$ 553.378 no Campeonato Brasileiro. A média de renda líquida do Santos, e ela só está nessa casa de R$ 553.378, porque o Santos fez jogos no Morumbi e fez jogo também no Allianz, tá? Então você pega aqui a renda líquida. Quem tem a maior renda líquida do Campeonato Brasileiro? Flamengo, R$ 2.282.000. Depois vem o Cruzeiro, R$ 2.095.000. Corinthians, 1.600.000. Palmeiras, 1.560.000. São Paulo, 1.124.000. Esses são os 5 times que faturam acima de 1 milhão. Mas você pega o Grêmio, fatura 999.000 por jogo. E o Santos, repito, só está nesses 550 mil reais. Está aqui, 553.378 reais de faturamento, porque teve jogo contra o Vasco, no Morumbi, que deu 1.900.000 de renda líquida, jogo contra o Palmeiras, contra o Ceará no Palmeiras, jogo contra o Juventude também no Morumbi. E o jogo de ontem deu 111 mil reais. Enquanto o Flamengo, repito, pega quase 2.300.000, o Santos lucra 111 mil reais. É muita coisa. Aí o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí você vê o Flamengo contratar o Saul, o Emerson Royal, o Samuel Lino, e por aí vai. E o Santos traz o Bilal. Entendeu? Porque insiste em não se modernizar, insiste em continuar com o pé no passado, ou seja, nessa Vila Belmiro. Nessa Vila Belmiro. Quando vai sair esse contrato com a W Torre, de falação tá cheio. Fala-se demais. A prefeitura autorizou já a reforma, isso é importante. Mas o Santos até agora não assinou o contrato com a W Torre. E isso vai demorar para se começar a construir em janeiro de 2026, então vai ser 26, 27 e 28. O Santos vai jogar em 29 no seu novo estádio. 4 anos. A ideia qual que é? Jogar no Pacaembu. No Pacaembu. E pelo que eu obtive de informação, pelo que eu apurei, o Santos, quando estiver fazendo a reforma da Vila Belmiro, vai jogar no Pacaembu e ele pretende trocar o gramado do Pacaembu, que atualmente é um gramado sintético. Ele pretende trocar por uma grama natural. Porque nenhum jogador gosta de jogar no sintético. Nenhum jogador. O jogador do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense,
do Botafogo. Esses caras falam que tudo bem, porque eles são funcionários desses clubes que jogam em gramado sintético, ou seja, o gramado de plástico. Então eles não vão falar mal. Vai falar mal de onde você trabalha. Mas o jogador não gosta. Entendeu? Então, o Santos fica restrito à sua mediocridade. Qual é a mediocridade do Santos? A Vila Belmiro. O Santos está tentando passar o jogo contra o Vitória, que eu já falei para vocês aqui. Quem deu essa informação em primeira mão foi o Ricardinho Martins. O Santos está tentando passar isso. Eu achava que era o Corinthians, tá? O Santos está tentando passar o jogo contra o Vitória para o Morumbi. Mas ele quer mexer no horário ou no dia do jogo. Por quê? Esse jogo é segunda-feira à noite, às 9h30, 21h30. Não tem cabimento. É uma cidade violenta como São Paulo. Uma cidade que não tem a menor segurança para você andar, ir na padaria comprar um pão. Você fazer um jogo às 9h30 da noite. Ah, um absurdo, né? Um horror, né? Um horror. Não tem o menor sentido disso. Então o que o Santos quer? Se o cabo ou o pay-per-view, não pode mudar de segunda-feira porque é a nossa questão de preenchimento de grade. O Santos está tentando puxar esse jogo para as 8 horas da noite. Já melhora muito, em 1h30. Agora, o Santos, na verdade, ele quer passar esse jogo para domingo à tarde. Por quê? Porque o São Paulo, dono do Morumbi, vai jogar fora com o Mirassol, no interior de São Paulo. O Palmeiras vai ao Maracanã visitar o Flamengo. E o Corinthians vai jogar no sábado à noite em São Paulo contra o Atlético Mineiro. Então daria para jogar no sábado à noite. O ideal, evidentemente, seria fazer Santos e Corinthians no Morumbi. E seria possível também. Tá? Seria possível também. Mas Santos e Corinthians é o jogo da Globo às 9h30 da noite. Como é que faria isso? Passaria o jogo de Palmeiras e Bragantino para quinta-feira. Daria porque Palmeiras e Bragantino vão jogar só no domingo. Acho que o Bragantino joga na segunda-feira. Não teria problema no espaço de 72 horas. Esse era o jogo que o Santos fazer em São Paulo. Contra o Corinthians, vai dar 60 mil pessoas no Morumbi. Contra o Vitória, vai dar, com esse aproveitamento, com esse futebol que o Santos está mostrando, vai dar umas 30 mil pessoas? Acho que dá. Melhora bastante. Mas enfim, então tem essa possibilidade de o Santos jogar contra o Vitória, segunda-feira, no Morumbi. Esse jogo está marcado, deixa eu ver aqui, gente, classificação, para falar para vocês direitinho qual é a data desse jogo. Santos e Vitória. O Santos vai jogar agora com o Ceará no próximo domingo em Fortaleza. Depois ele vai jogar contra o Ceará, exatamente. Depois ele vai pegar o Corinthians na quarta-feira, dia 15, que tem a data FIFA, e depois no dia 19, no dia 20, segunda-feira. 20, segunda-feira, ele joga com Vitória. Tentando, repito, passar essa partida para o Morumbi. Entendeu, gente? O que mais que eu separei para vocês aqui? A respeito do time, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu disse ontem no vídeo, depois do jogo, que eu colocaria o Souza como titular. Mas eu não concordo com as críticas que alguns torcedores fazem ao Escobar. Não concordo. Entendeu? Não concordo. O Santos, no primeiro tempo, criou 2 oportunidades de gol. Um chute com o Rolês, outro chute com o Escobar. Só. O resto tudo bola trocada, bola para fora. As 2 melhores chances foram essas. Com o Rolês e com o Escobar. Ah, senhor Armando, mas o drible que ele tomou naquele gol anulado, ele não caiu por causa do drible. Não caiu. Se engana. Faz uma leitura errada. Quem disse que ele caiu por causa do drible? Não, ele tentou dar um carrinho para tomar a bola. E não conseguiu. A bola bate no pé do jogador e sobra para ele. E, consequentemente, quem dá carrinho, o carrinho é sentado. Entendeu? Então, ele não caiu por causa do drible. Quem cai por causa do drible é o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, naquele jogo contra o Santos, na jogada contra o Neymar. Aí é diferente. Acho que deu para entender, né? Se você nunca jogou bola, colocando essas 2 imagens na televisão, na mente, essas 2 imagens da televisão na mente, você vê a diferença brutal que existe entre uma jogada e outra. Mas, de qualquer maneira, eu tiraria o Escobar. Porque é muita energia negativa. Muito. Especialmente da mídia. Quando eu falo mídia, não é só jornalista. É quem tem canais de YouTube, blog, podcast, etc e tal. As pessoas querem o Souza. Então coloca. Porque por mais que o Escobar se esforce, ele nunca vai agradar. Não tem jeito.
O Escobar jogasse no Corinthians, ele teria uma estátua. Pela dedicação, pela força de vontade, pela bravura dele. Mas o Santos, as pessoas não entendem dessa maneira. Por quê? Porque tem um menino na base, que era da base, chamado Souza, que é muito bom jogador. Eu concordo. Mas ele não é melhor que o Escobar. Então eu tiraria o Escobar. Eu tiraria para colocar o Souza. Tá? É só você pegar os jogos do Santos e ver. O Escobar pisa muito mais na área do adversário do que o Souza. Ah, senhor Mano, mas o Souza cruza bem. O Escobar também cruza bem. Ah, o cruzamento que ele deu por Lautaro no primeiro gol contra o Bragantino foi maravilhoso. Claro que foi. Lógico, não estou dizendo que ele não joga bem e que ele não sabe fazer uma assistência. Lógico que sabe. Lógico que sabe. Mas eu tiraria. Tiraria o Mike também da lateral direita. Mudaria as duas laterais. Colocaria o Igor Vinícius. E faria uma modificação na zaga. Eu tiraria o Lampérez do time. Ele voltou a falhar ontem. Falhou contra o Bragantino e voltou a falhar ontem. Eu experimentaria Duarte e Frias na zaga do Santos. Duarte e Frias. E mais uma alteração que eu faria. Eu colocaria o Arão no lugar do Schmidt. O cara está à disposição, bota para jogar. Pô, o cara é bom. Bom, experiente. Acostumado a lidar com situações de pressão. E tiraria o Guilherme do time também. E colocaria o Barreal daquele lado e colocaria o Robinho Júnior na ponta direita. O moleque entrou no jogo ontem e incendiou o jogo. Gente, é o seguinte, nós temos que ter na cabeça que há alguns jogadores na base, pouquíssimos, que podem entrar no time do Santos e melhorar. Pouquíssimos. A base do Santos é ruim. Os números mostram isso. O Santos não ganha nada há muito tempo. Acho que há 5 anos o Santos não ganha o campeonato de sub-20. Ou seja, para você poder aproveitar esses jogadores no time de cima. Eu trouxe para vocês um vídeo aqui. A base do Santos assusta. Mas algumas pessoas insistem em dizer que tem que colocar fulano, cicrano, beltrano. Não é assim, gente. Se esses caras fossem bons, o Santos batia campeão toda hora, que nem o Palmeiras. O Palmeiras bate campeão toda hora. E toda hora tá subindo um moleque bom e vendendo ele por 35, 40 milhões, 50, 60 de euros para fora. O Santos vende jogador por 9 milhões, ok, 12 milhões. Porque vende mal. Mas dessa safra que tem aí, você tinha lá o Luca Meirelles, acho que tem o Robinho Júnior, tem o Souza, as pessoas insistem no Ian, né? Eu não tenho juízo formado a respeito desse jogador. Não tenho, porque eu não vi ele jogar até agora no time de cima. Jogou pouquíssimas vezes. E das pouquíssimas vezes que eu vi ele jogando, eu gostei. Mas a base do Santos, gente, não é boa. Não é boa. O Santos só passa vergonha na base. Só passa vergonha. Agora, eliminou o Corinthians maravilhosamente nas oitavas de final. Vai jogar agora nas quartas contra o São Bernardo, Campeonato Paulista. Vamos torcer, fazer figa. Pode o Santos ganha, porque isso dá moral para o jogador. Ah, senhor, mano, o importante não é ganhar, o importante é revelar. Você não consegue revelar jogador bom se o cara não ganha título. Não é. Jogador bom ganha título. Jogador bom ganha título. Entendeu? Então, o meu time, gente, teria 4 alterações. Ficaria Brazão, que não está numa boa fase, mas é o que nós temos de bom no momento. Repito, nos 2 últimos jogos, 3 bolas foram em direção ao gol. As 3 entraram. 2 contra o Bragantino e 1 ontem contra o Grêmio. O Brazão não fez nenhuma defesa, nem contra o Bragantino e nem ontem contra o Grêmio. Nenhuma. Mas tudo bem. Ele tem uma poupança gorda, tem muita gordura para queimar. Ele é muito bom. A gente sabe disso, tanto que a gente perde ele na seleção brasileira. Brazão, eu colocaria na direita, portanto, o Igor Vinícius. Na zaga, Duarte e Frias e o Souza na lateral esquerda. Arão e Zé Rafael. E a linha de 3, Robinho Júnior, Lautaro Dias, Robinho Júnior, Robinho Júnior, Roleiser e Barreal. E lá na frente, o Lautaro Dias. Vamos lá então de novo, que ficou um pouco meio truncado. Brazão, Igor Vinícius, Duarte, Frias e Souza. Arão, Zé Rafael, Robinho Júnior, Roleiser e Barreal, e na frente o Lautaro Dias. Eu faria essas modificações. Mas enfim, tem tempo ainda. Hoje é quinta-feira, o Santos ainda tem sexta e sábado para treinar para o jogo de domingo
de domingo. Vamos ver aqui o horário de novo, para passar para vocês. Santos e Ceará, vai ser domingo, Ceará e Santos, domingo às 8h30 da noite. Horário ruim, né? Horário ruim. Mas é o que? É o nosso futebol, é assim. Tá bom, pessoal? É isso. Qualquer coisa eu volto aqui. Se tiver uma novidade assim, pá, estonteante a qualquer momento. Senão, amanhã eu tô de volta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Nos falamos.